Olá, caros investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast. Esse aqui é o seu podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil e no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser. Podcast que não tem regra, então a gente vem aqui e fala o que quiser sobre assuntos diversos, sobre investimento principalmente, mas se quiser falar sobre outra coisa também, a gente fala aqui. Então esse podcast aqui, eu estou fazendo ele porque um leitor lá do blog bpmilhão.com, Daniel Lima, fez aqui duas sugestões e pediu para fazer o podcast. Então, a sugestão dele sobre fundos quânticos. Ele bota aqui como avaliar, como eles diferenciam, qual o risco, se vale a pena ter uma parte da carteira nesse tipo de ativo. Mas eu confesso que eu não domino esse assunto não. Depois eu vou até pesquisar um pouco, é interessante. Esse aqui eu vou ficar devendo. Mas o segundo, ele fala aqui sobre estratégia para usar o fundo de reserva para quando surgir oportunidades. Muitos têm que manter um fundo de reserva para aproveitar a oportunidade, por exemplo, como uma queda da bolsa. Mas confesso que nunca vi uma abordagem para como aplicar nesses fundos no período de alta da bolsa e principalmente como fazer a retirada. Exemplo, imagina que a bolsa caiu 10% de um mês para o outro e no fundo de reserva existia 50 mil. Quanto deveria ser sacado desse fundo para aproveitar as oportunidades e ao mesmo tempo minimizar o risco da bolsa cair ainda mais? Pois bem, é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, Daniel, é algo mais pessoal. Isso aqui é estratégia pessoal, né? Então vou dar a minha avaliação e dizer o que eu acho que a gente deve fazer, né? O que eu faço nesse caso aqui. O fundo de reserva a gente vai fazendo ele ali. Na minha opinião, ele não tem que ser muito grande, não. A gente tem que ir selecionando aí bons ativos e vai comprando. Mas é sempre bom ter um dinheirinho líquido, né? Igual agora, por exemplo, né? Já tem um tempo que se fala que está tudo muito esticado. Uma crise está por vir. Já falei algumas vezes sobre crise aqui no canal do YouTube, né? Então é sempre bom ter o dinheirinho em caixa, né? Mas o que eu faço, na verdade? Quando começa a cair, vamos entrar em crise. Não sei, nunca se sabe se é uma crise até que ela passe, né? Porque começa a cair, a gente acaba achando que vai chegar ao fim do poço, não chega ao fim do poço, cai mais ainda, não tem mais dinheiro para aportar, começa a desesperar, vende alguma coisa, entra naquele círculo vicioso ali, né? E acaba perdendo dinheiro. Então, o que eu faço é mais ou menos o que eu faço com o dólar. Por exemplo, o dólar estava 4,12, eu não compro. Acho que está alto. Média histórica aí, na minha opinião, em 3,80 é um bom valor para o dólar. Então, o dólar caiu para 3,90. Já fico de olho. Caiu para 3,85, eu já compro alguma coisa. Caiu para 3,80, eu compro mais alguma coisa. Caiu para 3,75, eu compro mais alguma coisa. Então, assim, não compro tudo de uma vez, né, mas também não deixo de comprar. Então, assim, a gente acaba que consegue aproveitar boas oportunidades. Na questão aqui da bolsa, você tem que analisar mais os ativos que você tem na sua carteira. Então, por exemplo, eu tenho ativos na minha carteira que estão bem valorizados em pouco tempo, como a Resseguro Brasil, no caso de investimentos no Brasil, né? Está com mais de 200%, mas ela é bem promissora. Só que, ao mesmo tempo, tem uma gordurinha boa para queimar. Então, se ela cai 10%, 15% num cenário de crise, eu não acho ainda que é momento de comprar de novo, né? Então, eu aguardo mais um pouco. Então, nesse caso aí, a partir de 20%, eu já compro alguma coisa. Caiu mais 25%, compro mais alguma coisa. E aí vou fazendo essa avaliação de acordo com cada ativo que eu tenho. Por exemplo, enquanto várias ações subiram bastante, Porto Seguro não subiu tanto. Então, de novo, olhando os resultados ali da empresa, se a empresa for boa, né, eu acabo que vou aportando. Mas a gente tem que lembrar que numa crise, estamos falando de crise, né? Numa crise, o balanço ele até que não influencia tanto.
pessoal começa a tirar dinheiro, os fundos vão tirando dinheiro e realmente isso daí joga o preço lá embaixo. Então, a dica que eu dou vai comprando aos pouquinhos. Tem 50 mil? Então faz pelo menos 5 compras de 10 mil. Começou a cair, você achou que caiu 10%, 12%, 15%, estamos entrando numa crise, faz uma compra de 10 mil. Mas aí caiu mais 8%, faz outra compra de 10 mil. Mas subiu 8%, pelo menos você já tem 10 mil comprado ali num preço mais baixo. E assim vai acompanhando, que com certeza você vai ter preços diferentes. Aqui também a gente não está discutindo sobre preço importa ou não. Preço para mim importa, tem post aqui no blog falando sobre isso, mas a gente está falando no momento de crise, que foi a sua pergunta aqui. Tá? Então, era um podcast rapidinho para tratar desse assunto. É bem interessante, então se vocês tiverem curiosidade de ver aqui a pergunta do Daniel Lima e quiser responder para ele também, quiser falar sobre esse podcast, sobre a minha estratégia, fiquem à vontade, entre lá no site bpmilhão.com e lá no post onde fala do BPMcast tem então os comentários aí sobre esse podcast aqui. Forte abraço a todos, nos ouvimos então no próximo podcast.